Sejam muito bem-vindos, eu sou o enfermeiro Cris e vamos fazer uma questãozinha de concurso ali de doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, já me segue, compartilha, curte aí, manda pro coleguinha que está estudando também e vamos seguir o baile, vamos fazer mais uma questãozinha. Povo, te liga, olha só, presta atenção, essa daqui é o famoso pega-ratão. Por quê? É uma questão longa, é um texto longo, numa prova que normalmente é longa, então tu fica cansado já, tu já tá cansado, e aí tu vai errar, de barbada, porque essa questão ela é dada, certo? Ela tá dada, porque ele te dá toda uma história triste, e no final ele te pergunta uma coisa muito tosca que tu vai passar batido, e eu vou te mostrar. Como ela é um pouquinho longa, eu vou ler ela aqui, e vou ficar aqui no cantinho para tu conseguir ler junto comigo, certo? Ó, acho que dá, né? Se meu narigão não ficar na frente, vai dar tudo certo. Doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, é conhecida por ser uma doença progressiva sem cura. Os pacientes portadores dessa doença são considerados suscetíveis a complicações respiratórias e internam com frequência por situações moderadas a exacerbadas. Ao realizar a assistência de enfermagem diária, podem ser reforçadas orientações e educação em saúde ou sanadas dúvidas do paciente. Até aqui ele não falou nada com nada. O que tu tá esperando? Bah, ele vai vir uma questão assim do DPOC mesmo, sei lá, uma coisa mais específica. Não, ele tá só te enrolando. Assinale a alternativa que não corresponde a uma orientação de profissional técnico de enfermagem ao paciente com DPOC. Uma orientação que não. Então tu vai circular, riscar, fazer uma seta, qualquer coisa. Assinala isso aqui para tu não errar. Que não corresponde a uma orientação de profissional técnico de enfermagem. Técnico de enfermagem ao paciente com DPOC. Vamos às alternativas. Reforçar a importância do uso do tratamento medicamentoso para a redução da frequência e gravidade dos episódios de exacerbação. Ok, viável, né? O técnico pode falar para tomar o remédio, né? O senhor tem que tomar o remédio, tem que, né, fazer o tratamento direitinho. Ele não está dando o tratamento, ele está dizendo, mas eu tomo o remédio direitinho, faz o tratamento, né? Tá orientando. Ok, tudo certo. Ensinar técnicas básicas de fisioterapia para realizar em casa, após a alta hospitalar. Pá, aqui nós já caímos de cabeça já, né? Damos de cabeça no chão. Tem um pega-ratão escondido aqui, vou deixar lá em stand-by. C. Se o paciente faz uso de cigarro, incentivar e reforçar a importância de parar de fumar. É meio óbvio, né? Qualquer um, não precisa ser técnico de enfermagem para dizer isso, né? Para a pessoa, pode ser qualquer um, para de fumar, tu vai te prejudicar e tudo mais. Pode ser feito sim. Reforçar a importância do acompanhamento periódico com a equipe multidisciplinar, conforme disponibilidade local, para observar a evolução da doença e realizar ajustes necessários ao tratamento. Reforçar a importância do acompanhamento periódico com a equipe. Reforçar a importância, ele sim vai dizer que quanto é importante, né, tanto para o paciente, né, para continuar o acompanhamento com a equipe, para o paciente não abandonar o tratamento, enfim. Então ele vai orientar que isso é importante para observar a evolução da doença e realizar ajustes necessários ao tratamento. Aqui não está dizendo que é o técnico que vai reajustar o tratamento, não. Está dizendo que a equipe multi fazer o acompanhamento com a equipe multi para observar a evolução e reajustar o tratamento se necessário. Então não está dizendo que é o técnico que vai fazer isso. Ele vai reforçar a importância do acompanhamento para que seja feito isso, observar a evolução e ajuste do tratamento. É isso que está dizendo. Então tudo certo, o técnico vai fazer esse reforço, falar dessa importância, para que a equipe multi faça o resto ali. Tudo certinho. Rever e alertar para identificação rápida e tratamento das crises de exacerbação, assim como conhecer os atendimentos de urgência e emergência que pode procurar nesses casos. Sim, o técnico de enfermagem ele tem que saber esses sinais e sintomas assim de exacerbação de várias doenças, não só do DPOC, mas o DPOC é uma delas, tem que saber identificar que tem alguma coisa errada, né, pelos sinais e sintomas. Então ele tem que
rever e alertar para identificação rápida, assim, tem que saber identificar as crises de exacerbação. Então, é como se ele estivesse dizendo, tem que saber identificar e tem que ensinar o paciente a identificar. Tem que dizer para o paciente, né, rever com ele ali, ó, se o senhor tiver isso, isso e isso, o senhor tem que procurar um atendimento de saúde, que aí é porque tá ficando ruim. E além disso, conhecer ali na região aonde que o paciente pode ir para poder indicar para ele. Então, se tu for ver essas condutas aqui, quase todas elas vão se encaixar na atenção primária. Se tu for ver na unidade básica, né, o paciente que vai consultar ou que faz acompanhamento com a domicílio, pelo posto. Então, isso aqui, se for levar para o universo da unidade básica, é bastante, né? No hospital não vai ter tanto alguns conceitos aqui, mas na unidade básica é bastante. Vamos voltar para a alternativa B. Ensinar técnicas básicas de fisioterapia para realizar em casa, após a alta hospitalar. A gente sabe que, às vezes, a gente quer dar uma orientação ou um exercício que o médico ensinou, que o próprio fisioterapeuta ensinou para o paciente fazer. Tem vários exercícios, né, que eles podem fazer em casa. E aí o técnico vai lá e repassa com o paciente, ou o paciente mesmo pergunta, como é que é mesmo isso aqui que faz? E aí, na prática, a gente sabe que o técnico acaba mostrando. A gente mesmo, como enfermeiro, às vezes, como é que o fisioterapeuta te ensinou a fazer assim, assim, assim? Não, então faça isso. Mas, né, o que seria o mais correto do correto é chamar a fisioterapeuta para que daí ela ensine novamente. Mas a gente sabe que na prática, pela própria demanda de pacientes, a gente acaba reproduzindo ali com ele para ele saber fazer, né, para ele poder fazer. Isso é uma coisa. Agora, o que a questão está dizendo? A questão está dizendo que o profissional técnico de enfermagem tem que ensinar técnicas básicas de fisioterapia para realizar em casa. Não, gente, pelo amor de Deus, nem o técnico, nem o enfermeiro, nem o médico, nem o nutricionista, nem a fono, nem a dentista, ninguém. Quem tem que ensinar técnicas básicas de fisioterapia para fazer em casa é o fisioterapeuta. É simples. Então não pode, tá? Então, por que isso que é um pega-ratão? Primeiro que a questão é gigante, ela é enorme, ela conta toda uma história para perguntar uma coisa bem diferente. Segundo que na prática, a gente sabe, que nem eu já expliquei, a gente acaba reproduzindo algumas coisas na prática. Mas não é a função nem do técnico, nem do enfermeiro, nem de todos os outros que eu já falei. Né? Então a função de ensinar técnicas básicas de físio para o paciente é da físio, não é nossa. Certo? Mas vamos embasar isso numa coisa mais bonitinha, ó. Uma definição de DPOC, né, caracterizado, porque daí a gente aproveita para estudar a questão toda, né? Não só o que está certo, a gente tem que estudar toda a questão. Esse é o objetivo. DPOC é caracterizada por obstrução ao fluxo aéreo que não é totalmente reversível, geralmente progressiva, associada à resposta inflamatória pulmonar desencadeada por exposição a partículas ou gases. Conceito, tá? Quais são as duas doenças que se encaixam nisso daí, né? Enfisema pulmonar e a bronquite. Alguma literatura vai trazer a asma, mas a maioria não, tá? Então fica meio em cima do muro ali. Porque a asma também vem de um processo inflamatório, então é um pouquinho mais complexo. Mas enfisema e bronquite são as ouro, né? A chave ouro ali do negócio. Mas vamos à questão em si, ó. Lei 7498 de 86, artigo 12. O técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente participar do programa da assistência de enfermagem, como todas as outras alternativas, executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro, observando participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem de grau auxiliar, participar da equipe de saúde, como tinha a alternativa ali que estava dizendo, da equipe multidisciplinar. Sim, o técnico participa desta equipe e participa de todas as outras orientações do trabalho da assistência de enfermagem. Nada a ver com aquela alternativa B, né, que fala sobre técnicas básicas de fisioterapia. Isso aqui não tem nada a ver, ó, não corresponde a uma orientação de profissional técnico de enfermagem. Então, assim, é uma questão meio chata, porque ela é longa, ela é meio cansativa. Ela traz ali um DPOC que tu acha que ela vai te perguntar, agora eu vou salvar uma vida, né? O que é um DPOC? Eu vou descobrir o mundo. Não, ela te pergunta uma coisa mais aleatória, que é um outro viés que vai te levar para a lei, né? Por que pode, o que não pode fazer.
e é assim que é, né? A questão ela tenta te pegar desse jeito. No fim das contas, tu vai ver que não é tão difícil, que é tranquilo de resolver a questão, certo? Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Deixa aqui embaixo nos comentários se tu quer alguma outra questão, alguma banca, alguma coisa que tu está em dúvida, e aí a gente vai resolvendo mais algumas questões, certo? Muito obrigado, até a próxima aula.